Fala, galera! Absolute Esportes, parceira da Conmebol, está me ajudando a realizar o meu sonho, narrar a final da Libertadores. Vem comigo para Buenos Aires, QR Code e link na descrição. Eu espero que o Vasco volte a jogar bola. Eu acho que o Vasco, quando joga bola, tem quase 2 meses. Eu não vejo o Vasco jogando futebol, um bom futebol. Ou dominando contra o Bahia. alguém. Contra o Bahia, eu não vou contar porque era um time que não é o titular do Vasco. Vamos treinar o primeiro tempo do ano. É o Vasco, mas é o time que não é o titular do Vasco. Hoje, por exemplo, não vai o meio-campo não vai ter ninguém naquele jogo. Com o Vasco do Pai, muito. Eu não sou pessimista. O Vasco já salvou do rebaixamento. Eu sou realista. Com muita antecedência, algo que eu não imaginava no início do campeonato. Perfeito. E agora está em busca de uma vaga na Libertadores. Sim, mas não tem postura. Eu espero que mude a postura e mude o futebol pra poder, de fato, entrar nessa disputa. E eu vou olhar os elencos que ele tá disputando aqui, o pior elenco é o do Vasco. E o Vasco tá lá disputando, mano. Tá lá, tá no meio de Bahia, sim. Corinthians, Atlético Mineiro, porra, Cruzeiro, São Paulo. Tá nesse meio aí o Vasco, pô. Sim. O Vasco tem... Nesse meio aí o Vasco. 43 pontos, né? Vai 46 vencer. Eu acho que o Vasco, nesse finalzinho que tem de jogo, que vai pegar Inter, Corinthians, fora... Sim. Goianiense, Bragantino... Recebe o Goianiense... Depois recebe o Galo. Depois recebe o Cuiabá. Já rebaixaram o Cuiabá nessa altura. Dá pro Vasco sonhar assim, cara. Não, que dá. Mesmo jogando esse futebol. O Vasco sonhar é maravilhoso, mas dá. Não vai encantar. O Vasco mas o Vasco tomou 2-3-0. Mas eu falei, cantar não vai cantar, porque não tem peça pra cantar também. O que tem que esperar... Eu espero hoje ver um Coutinho saudável, um Coutinho podendo jogar bola. Aí é uma outra... O Vasco ainda vive com Eu acho que o Vasco vai contar para as próximas partidas. Acho que essa ainda não. O Jair pode vir a ser titular do Vasco. Sim. Isso já dá um... Fica o Matheus Cocão, né? já tem um tempo, merece amargar um banco. O Verratti tá em jejum de gols. Mas aí a menor culpa disso tudo é do Verratti. Tudo bem, mas hoje ele pode quebrar a bola não chega jejum. pra ele também, aí fica complicado. É que também ele fica puxando contra-ataque, o Vasco correndo. perdeu, o pai vai perder os jogadores que ajudavam o Verratti, né? O Adson era um... Mesmo Adson e o DVD. O DVD, né? O DVD era o cara que segurava a bola no meio de campo, que deixava o Verratti mais pra frente. Exatamente. E o Adson era o cara que pegava a bola do meio de campo pro ataque. E o Vasco também não pode contar normalmente com um dos seus jogadores, seus articuladores, né? Ou o Coutinho ou o Payet, vira e mexe, estão fora, né? Não, e temos a informação, né, também, do GE, do nosso Bruno Murito e Emanuele, que o Danilo pode estar negociando. Isso, exatamente. Negociou na janela ele de fugiu, mediano. Né? Perguntaram pra ele deu... Negociou na janela de mediano, que é uma posição carente do Vasco, posição que precisa mudar. O Vasco é o segundo time que mais sofreu gols. Ele viria pra ser zagueiro. O Vasco é o segundo time que mais sofreu gol no brasileiro. Só tá atrás do Atlético Goianiense. Eu continuo achando que é... Vou usar aquela expressão que eu usei no grupo, que é uma expressão meio... Excludente, mas eu acho que é gastar dinheiro que você podia gastar em outras situações. Mas eu acho que é essencial. O jogador de seleção, a posição de zagueiro do Vasco é essencial. É o Maicon, Léo Pelé. O Vasco não merece começar 2025 com essa dúvida novamente. Não, mas eu buscaria outro zagueiro. Buscar o Danilo é muita grife. É um cara que vai te entregar mais 3 anos de repente. E o Gregão? Não vai eu buscaria jogadores de meio campo. Contrataria zagueiro, lógico. Né? Mas buscaria zagueiros com perfil de vigor, de entrega, mais novos. No Vasco ideal existe o Hugo Moura, existe o Jair e existe o Paulinho. O Vasco ideal existe Adson, existe Coutinho e existe Verratti. E ainda existe um Payet no banco, um Payet sendo titular. Então, a parte que mais fica, como é que eu posso dizer assim, vulnerável desse elenco é a zaga. Então, pra mim, o João Vitor e Danilo seria uma boa zaga. Esse Vasco ideal aí não é competitivo, infelizmente. Pô, eu acho que o Hugo Moura, Jair e Paulinho... Luta. Se eu vou comparar... Esse meio de campo fez o Vasco disputar no segundo turno ano passado a Libertadores. É muita luta, não tem bola no pé. Luiz, o Vasco tá disputando a Libertadores agora. Sim, mas o Vasco tava em... Graças a Rafael Paiva. Pode ser o Ramon, hoje o 8º colocado. O Ramon fez campanha de G6, G5, pô. Fez. E o Paiva tá fazendo com esse meio de campo. Qual a campanha do Paiva? Os jogadores aí são jogadores que... Ele assume na lanterna. Com todo respeito, vão te entregar muita luta, suor, alguns pontos aqui, mas pra pensar em algo maior, como você fica, eu quero o Vasco não entrega. Mas aí, agora, Coutinho eu olho o time do Fortaleza e olho esse time com todos os jogadores saudáveis do Vasco, o Vasco não deve a nada pro time do Fortaleza, gente. A gente diverge muito. Mas aí você vai querer... Mas aí deve pra mim outro setor. Do Vasco ano que vem, deve outro setor. E comparar com um elenco que tem 4 anos de trabalho. Mas aí pra mim deve outro setor. Mais elenco.
O problema no campeonato é elenco. Você não pode ficar sem um cara. O Fortaleza, ele tem jogadores do mesmo nível. Ele substitui do mesmo nível. O Vasco não consegue mexer no time. O Paiva olha pro banco, quem que eu vou botar? O Fortaleza tem um técnico muito acima da média. Ele tem que jogar hoje com 4 laterais. Ele não tem opção de ponta, pô. Perfeito. Não, hoje a situação do Vasco é impesada. Porém, mas aí o Bielsa vai lá e usa também. Mas é óbvio, o Uruguai é um... Olha o tamanho do Uruguai. O Bielsa foi lá e lançou o Pumita na segunda linha. O Uruguai, pô. O Uruguai tem assim, jogador. porra, aprendi com o nosso Bielsa pai é Viva. gênio. O Jean Davi... O O Jean Davi e o Galdames vira e mexe são convocados pra seleção do Chile. O Chile tem jogador. É óbvio que são convocados. O Pumita é convocado porque o Uruguai também tem Eu posso jogador. fazer uma pergunta? Não, eu só quero falar uma coisa. Então, mano. Hoje Não podemos ver o suíço titular também. Também, tem essa Ele está sendo possibilidade. especulado. Ou ele ou o Pumita. Só, né? ó, isso aí que me pega. Essa postura de, tipo assim, todo jogador do Vasco é uma merda. Não, não é uma merda. Todo juiz que é uma merda. Longe de mim falar Não, uma merda. sim, mas eu quis Nem dizer. conheço o jogador, mas tô falando assim. Mas por que ele não pode ser? Mas por que ele não pode ser? nem o que Porque até agora não aí, faltam cara. 4 rodadas pra acabar o Mas ano. por que ele não pode ser? E ele ainda não foi. Sim, mas Só ele... por isso, ele pode ir a ser. Eu critico. Nos 4 jogos, pode. Mas Eu quatro critico a jogos. contratação, mas tipo assim, ele não teve pro Vasco oportunidade 5, de jogar, cara. É. Ele não tem... O Jean Davi teve muito mais oportunidade Eu que ele. queria fazer uma pergunta pro Luiz. Faz. Vamos supor que o Vasco classifique pra Libertadores. Pré-Libertadores? Que seja. Pré-Libertadores. Com o nosso Rafael Paiva. Não, o máximo é pré-Libertadores. Tá. Libertadores não dá mais. Com o nosso Rafael Paiva. 2025. Sem ele. Sem a entrada do Gregão ainda. Sem ele. Sem ele. Vai romper o trabalho Sem ele. O Paiva. do Paiva. Pra mim, isso é muito nítido. Isso é nítido, inclusive, com o Pedrinho. Vai mirar aqui no... O Pedrinho... O pai eu peço as contas agora. Que É isso, isso. né? Vai mirar no Caixinha. Isso pra mim é óbvio. Igual o Cruzeiro foi mudar de patamar, demitiu o Fernando Ceará porque acha Errado. porque acha que ele não pode Na chegar época, na errado. segunda. Mas aí Agora eu só contratou falo o de teu. Diniz. Você não Mas pode falar que é errado. Errar, posso. Eu posso gostar do trabalho do Diniz e achar Se tu que tem o. Vamos lá. demissão do pai do se tu é Ceará um técnico, absurdo. se você é diretor de um Ele time. acha que eu não posso criticar a demissão do Ceará Se porque eu gosto você do é Diniz. diretor de um time grande no Brasil e tá o Fernando Diniz dando sopa e tá o Seabra no teu time, você não vai Fazer pensar... o trabalho que vinha fazendo o Seabra, eu não demito. Eu duvido. Essa é a minha opinião. Eu fico com o Seabra também. Eu ficaria lá. Eu poderia demitir fazendo uma análise no final do ano. Vamos ver Mas isso. é que o clima, Mas eu deixei é que o ele clima seguir. pro Seabra Eu já vou pegar é uma aquele água ali, negócio, tá? já tava bem... Depois, até pelo estilo do Pedrinho, do Alexandre Matos, né? Acho que o clima pro Seabra já não... Eu não já vislumbrava um futuro pra ele, embora também tenha condenado a demissão, sabe? Sim. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.